Prepare-se para uma análise profunda e detalhada sobre a performance financeira da Ferbasa, FESA 4, no último trimestre de 2023. Estamos diante de números que revelam um cenário de mudanças significativas em relação ao ano anterior. O lucro líquido da empresa sofreu uma queda impressionante de 63,8%, enquanto a receita líquida apresentou um recuo de 24,2%. O que essas variações indicam sobre o futuro da companhia e o cenário econômico em que ela está inserida? Como você já percebeu, aqui no canal De Olho no Dividendo, você encontra análises completas, insights estratégicos e informações essenciais para tomar decisões inteligentes no mundo dos negócios. Sendo assim, considere dar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Neste vídeo, vamos explorar os fatores por trás dessas oscilações e buscar entender os impactos e as implicações desses resultados para a Ferbasa. Acompanhe conosco esta análise detalhada e descubra os insights que podem ajudar a decifrar o que está por vir para essa importante empresa do setor de mineração. Bem-vindo ao canal De Olho no Dividendo. Desde seu último topo, no dia 27 de fevereiro de 2023 até hoje, a Ferbasa acumula uma queda de cerca de 43%. Entrando no relatório da Ferbasa, podemos ver que, no quarto trimestre de 2023, o EBITDA ajustado atingiu R$ 47 milhões, o que representa uma redução de 37,9% em relação ao trimestre anterior. O lucro líquido consolidado alcançou R$ 55 milhões no quarto trimestre de 2023, mas houve uma queda de 26,3% em comparação com o terceiro trimestre. O consumo de caixa em 2023 foi de R$ 112,5 milhões. Houve uma diminuição de 2% nos preços médios de venda, em dólar, das ferro-ligas. O dólar médio praticado teve uma valorização de 2,1%. O volume total de vendas permaneceu estável, com um aumento de 11,4% nas vendas de ligas de silício e uma redução de 6% nas ligas de cromo. O custo de produção vendida, CPV, das ferro-ligas permaneceu estável, acompanhando a manutenção nas vendas. A produção de ferro-ligas aumentou em 4,1%, com avanços de 5,5% na produção de ligas de cromo e 1,1% nas ligas de silício. No caso do ferro-silício HP, houve uma diminuição de 3,3%. O resultado financeiro teve uma redução de 25,7%, principalmente devido ao declínio de 10,2% na receita financeira, promovida pela queda na taxa básica de juros e pelo maior consumo de caixa neste período. O CAPEX realizado foi de R$ 111,6 milhões e cresceu 21,8% entre os períodos analisados. Em desempenho operacional, temos que no último trimestre de 2023, a produção de ferroligas teve um aumento de 4,1% em comparação com o terceiro trimestre do mesmo ano. Observou-se um avanço de 5,5% na produção de ligas de cromo e um crescimento de 1,1% nas ligas de silício. No entanto, a produção de ferro-silício HP apresentou uma queda de 3,3%. Durante o quarto trimestre de 2023, não houve restrição no horário de ponta, o que possibilitou que os fornos operassem de maneira contínua. Quanto às vendas de ferroligas no quarto trimestre, houve uma estabilidade, com uma pequena variação negativa de 0,1% em comparação com o trimestre anterior. Esta estabilidade apresentou-se da seguinte forma: 1. Um aumento expressivo de 25,5% nas vendas para o mercado externo, impulsionado pelo aumento do consumo na Europa e nos Estados Unidos após as férias de verão. 2. Um decréscimo de 15,9% nas vendas para o mercado interno, reflexo da redução na produção brasileira de aço, que foi impactada pelo elevado volume de importações ao longo do ano. Em produção de energia da BW Guirapá, temos que em relação à evolução de energia contratada, versus geração líquida do quarto trimestre, alcançou a marca de 64,1 MW médios.
Esse número representa um aumento de 9,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, porém, é 11,8% inferior aos 72,7 MW médios que estavam contratados para o trimestre. Em relação à geração prevista, versus geração realizada de 2023, temos que os desvios observados nos fatores não gerenciáveis, que totalizaram uma diminuição de 6,5 MW médios, desempenharam um papel significativo na performance de 2023. Nesse contexto, o clima apresentou-se como um destaque positivo, enquanto as perdas elétricas e as restrições impostas pelo ONS tiveram um impacto negativo. Por outro lado, os fatores gerenciáveis registraram uma redução de 4,9 MW médios. Esse resultado foi influenciado pela performance média dos equipamentos e por problemas em turbinas eólicas, com destaque para questões relacionadas aos gearboxes. Em relação à receita líquida e variação do câmbio praticado, temos que no quarto trimestre de 2023, a receita líquida consolidada alcançou o montante de R$ 541,7 milhões, representando um recuo de 1,7% em comparação com o terceiro trimestre do mesmo ano. Esse declínio reflete principalmente a estabilidade da receita proveniente das vendas de ferroligas, mantendo-se o volume de vendas, juntamente com uma redução de 2% no preço médio das ligas em dólar e uma valorização de 2,1% do dólar médio praticado. Neste contexto, destaca-se que, no quarto trimestre de 2023, a receita líquida com ferro-silício HP registrou um crescimento expressivo de 17% em relação ao trimestre anterior, alcançando 59% da receita total proveniente das vendas de ligas de silício. Essa mudança indica uma significativa alteração na composição da receita líquida consolidada da empresa. Em evolução dos custos de produção, a empresa destaca que no último período analisado, observou-se um aumento significativo de 11,2% no custo de produção vendida das ferroligas. Este aumento pode ser atribuído, principalmente, aos aumentos nos custos dos insumos e matérias-primas, destacando-se o biorredutor e o minério de cromo. Além disso, houve um aumento de 3,5% no custo da energia consumida, impulsionado por um aumento de 10% na tarifa e uma queda de 9% nos encargos setoriais. No segmento de ferro-cromo AC, os custos com o minério de cromo aumentaram devido à ampliação das reservas operacionais da mina e a problemas na produção. Já no segmento de ferro-cromo BC, os custos aumentaram tanto com o minério de cromo quanto com o redutor ferro-silício-cromo, que é produzido internamente. No caso do ferro-silício 75, houve um aumento nos custos com o biorredutor e demais matérias-primas, devido ao enobrecimento do mix de produção. Problemas operacionais na produção própria exigiram a aquisição adicional de biorredutor de terceiros, resultando em custos elevados. Em reserva financeira e endividamento, temos que, em 2023, o consumo de caixa totalizou R$ 112,5 milhões, e alguns pontos-chave merecem destaque. O resultado operacional atingiu R$ 476,6 milhões, englobando variações de capital de giro, pagamentos de juros e impostos. A distribuição de proventos alcançou o montante de R$ 225,9 milhões, beneficiando os acionistas. Foi realizado um investimento significativo em CAPEX, totalizando R$ 328,8 milhões, visando o crescimento e a modernização da infraestrutura da empresa. Houve uma amortização de empréstimos e financiamentos no valor de R$ 67,1 milhões, contribuindo para a redução do endividamento. As aplicações financeiras de longo prazo apresentaram uma variação positiva de R$ 19,8 milhões, demonstrando uma gestão eficiente dos investimentos financeiros da empresa. Em resultado financeiro, temos que no comparativo entre o quarto trimestre de 2023 e o terceiro trimestre do mesmo ano, alguns pontos merecem destaque no resultado financeiro. A receita financeira totalizou R$ 40,4 milhões, apresentando uma redução de 10,2%. Esse declínio pode ser atribuído às reduções na taxa básica de juros e ao elevado consumo de caixa durante o período. A despesa financeira foi de R$ 11,3 milhões, registrando uma queda de 4,2%. Esta redução foi influenciada pelas menores taxas de juros, tanto da TJLP quanto do CDI, e pela amortização das dívidas.
teve um total geral de 26,9 milhões, registrando uma queda de 25,7% em relação ao terceiro trimestre de 2023. No acumulado de 2022 a 2023, o resultado financeiro apresentou um crescimento de 32,5 milhões de reais, evidenciando uma melhora de 39% na performance financeira da empresa ao longo desse período. Em lucro líquido e EBITDA ajustado, consolidados, temos que no comparativo entre o quarto trimestre de 2023 e o terceiro trimestre do mesmo ano, o lucro da empresa apresentou os seguintes destaques. Houve uma redução de 2% no preço médio ponderado em dólar das ferroligas. O dólar médio praticado teve uma valorização de 2,1%, o que pode ter influenciado positivamente os resultados financeiros. O volume de vendas de ferroligas manteve-se estável, indicando consistência nas operações de venda da empresa. O custo por venda das ferroligas permaneceu estável, não apresentando variações significativas. O resultado financeiro teve uma redução de 9,3 milhões de reais, impactando o lucro final da empresa. O lucro da BW Guirapá teve um incremento de 2,9 milhões de reais, contribuindo positivamente para o resultado consolidado. Houve um efeito positivo de 24,4 milhões de reais devido à atualização do valor justo do ativo biológico, influenciando positivamente o lucro da empresa. O EBITDA ajustado ficou em 47 milhões, e o lucro líquido ficou em 55 milhões, considerando um decréscimo de 5% da margem EBITDA em relação ao trimestre anterior. Em relação ao panorama de mercado, aços brutos e ferro-silício, temos que, de acordo com dados do Instituto Aço Brasil, a produção brasileira de aço bruto em 2023 teve uma redução de 6,5% em comparação com 2022. Essa queda pode ser atribuída à estabilidade no consumo aparente, ao declínio nas exportações e ao aumento significativo de 50% nas importações. Além disso, entre o terceiro e o quarto trimestres de 2023, a produção registrou uma diminuição de 1,5%. Em relação à produção mundial, teve um decréscimo de 4,2%. No mercado internacional, os preços do ferro-silício 75 apresentaram comportamentos distintos nos principais mercados. Na Europa e nos Estados Unidos, os preços mostraram uma tendência de alta no quarto trimestre de 2023. Esse movimento foi influenciado pela elevação nas tarifas de energia, decorrente da chegada do inverno, e por uma leve melhoria no consumo europeu. Já na China, os preços do ferro-silício 75 permaneceram sob pressão de baixa no mesmo período. O país enfrentou o menor nível de consumo e a maior oferta ao longo do ano, impactando negativamente os preços do produto. Em relação ao panorama de mercado, aços inox e ferro-cromo, temos que, de acordo com estimativas de relatórios especializados, a produção brasileira de aços inoxidáveis em 2023 registrou um crescimento de 12,9% em relação a 2022. No entanto, entre o terceiro e o quarto trimestres de 2023, a produção apresentou uma queda de 2%. Já a produção mundial de aços inoxidáveis cresceu 1,1%. No mercado internacional de ligas de cromo, preço spot do ferro-cromo AC chinês atingiu o seu nível mais baixo em dezembro de 2023, desde outubro de 2022. Esta redução de preço foi influenciada pelo aumento da oferta em 4,8% e pela diminuição da demanda em 8,4% no mercado chinês, além de menores custos com minério, que caíram 2,1%. Enquanto isso, o consumo de ligas de cromo cresceu 22,5% na Europa e 4,4% nos Estados Unidos entre o terceiro e o quarto trimestres de 2023. No momento da gravação deste vídeo, as ações da FESA 4 estão sendo negociadas a R$ 8,19, apresentando um dividend yield atrativo de 8,40%. É importante esclarecer que esse indicador é calculado pela soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, dividida pelo preço atual da ação. Quando o preço da ação cai, o dividend yield tende a aumentar, o que é evidenciado pela variação da cotação, que caiu aproximadamente 34,23%. O índice P sobre L, preço sobre lucro, está em 7,56. Este é um indicador utilizado para avaliar se uma ação está com preço elevado ou desvalorizado. No mercado,
Considera-se um PL bom quando está abaixo de 15. Por outro lado, o índice P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, está em 0,91, indicando que a ação está sendo negociada com um desconto de 9% em relação ao seu valor patrimonial. Diante do atual cenário, é essencial realizar uma análise criteriosa dos riscos associados antes de tomar a decisão de investir na Ferbasa. Embora a ação possa apresentar uma oportunidade atrativa, especialmente devido ao desconto e ao elevado dividendo yield oferecido, é crucial estar ciente de que os preços das commodities utilizadas pela empresa estão abaixo das expectativas. É importante ressaltar que, apesar dos desafios enfrentados no mercado de commodities, a Ferbasa mantém seus fundamentos sólidos. Há potencial para uma valorização das ações no futuro, especialmente quando a demanda e os preços das commodities se recuperarem. Portanto, na minha perspectiva, as ações da Ferbasa merecem ser analisadas com atenção para possível inclusão em uma carteira de investimentos. Além dos dividendos atrativos, existe a possibilidade de valorização das cotas, o que pode resultar em ganhos adicionais para os investidores. É fundamental ressaltar que este não é um conselho de investimento, mas sim uma opinião baseada na análise atual do mercado e da empresa. Se você achou este vídeo útil para seus estudos, por favor, dê um like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Agradeço pela sua atenção e até a próxima.